Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, agora a gente já fez um primeiro Hello World no Java. A gente já configurou tudo mais ou menos que a gente precisa ter para poder fazer um projeto numa empresa. Mais do que isso são detalhes do projeto, como se ele vai usar uma fila, colocar uma configuração de fila, coisa que a gente já pode fazer a partir do projeto, entre outras coisas, tá, galera? Então, primeiramente, fique sabendo que você já tem um ambiente muito próximo do que você ia ter trabalhando em qualquer empresa, do básico, mas seria isso mesmo. Vamos virar aqui a tela agora. Eu vou estar virando essa tela para vocês. Eu estou aqui novamente, beleza? E esse trabalho aqui que a gente já começou a fazer na outra aula, que é o com samuca.bank.credit, nosso banco onde a gente trabalha, foi contratado, Samuca ficou rico, comprou até um banco. E Samuca ele usa o padrão MVC para fazer projetos. O que quer dizer isso, galera? O padrão mais comum do mercado é o MVC, Model View Controller. A gente vai separar as responsabilidades do projeto por o padrão MVC. Então, eu vou colocar para vocês aqui os pacotes e a gente vai fazer essa aula só colocando os pacotes. E vocês já vão entender mais ou menos por que a gente segue essa linha, beleza? Primeiro pacote, galera, que a gente coloca aqui, né? Botão direito em cima do pacote principal, New Package, né? A gente vai criar aqui um pacote chamado, vamos começar com o config, né? Config, onde a gente vai colocar todas as nossas configurações, galera. No config a gente vai colocar tudo que é configuração do sistema, properties, arquivos.properties, a gente vai colocar, não só arquivos.properties, né? Mas os caras que leem, que se comunicam com os arquivos.properties, as classes, né? A gente vai colocar aqui. Os properties de verdade vão ficar no resources, né? Naquela pasta ali, resource, essa pastinha aqui, né? Mas o cara, os properties.properties, eles precisam ser lidos por alguém. E quem vai fazer essa leitura vai ser os caras que estão dentro da pasta config. Então, vamos dar um enter aqui. Criar nossa primeira pastinha, a pasta config, galera. Que legal, né? Já tem uma pasta chamada aqui config, você pode ver que agora todos vão ficar nessa mesma alinhamento aqui. Esse cara aqui é o pai de todos, e aqui vai ficar todos os outros aqui embaixo, tá, galera? Então, eu vou começar com esses caras assim mais gourmetizados do nosso Model View Controller, mas o mais importante mesmo do Model View Controller são três, galera. Primeiro a gente tem aqui o Entity, né, que a gente vai chamar aqui de Model, tá? Model. A gente chama de Entity, mas a gente vai chamar de Model. A gente vai chamar de Model aqui, que é onde vai ficar os modelos, onde vai ficar as entidades, onde vai ficar os objetos, tipo o objeto usuário, né, o cadastro do usuário, né, se eu tenho um cadastro de usuário, vou clicar aqui, vou até criar uma classe aqui, depois a gente vai apagar aqui, ó. Se eu clicar uma classe chamada user, que é o usuário, pode ser usuário em português também, eu quis colocar em inglês porque eu sou cheio de frescura. Aí eu podia colocar aqui os parâmetros aqui para mapear da @table, porque ele é uma table, né? Mas enfim, galera, no momento a gente não vai fazer isso, tá? Então vou apagar esse cara aqui, tá? O user, para vocês verem. E aí tudo que foi user, produto, vai ficar dentro dos modelos, dos models. E para você também ter uma organização melhor no seu código, além de ter o model, né, a pasta model, onde vai ficar todos os caras que comunicam com o banco de dados, você vai também ter um cara chamado Builder ou DTO, vai depender do que você quiser chamar. Eu vou chamar de Builder, né? Na verdade, são duas coisas, né? Tem o Builder e tem o DTO. Tem as pessoas que chamam de outros nomes, né? Vamos chamar, a gente vai ter os dois pacotes aqui, na verdade. A gente vai ter aqui o Builder e o DTO. Daqui a pouquinho isso vai fazer mais sentido para vocês, tá, galera? O que o Builder e DTO faz, tá, galera? O DTO, ele é um clone do model. Exatamente o mesmo cara que está no model, todos os caras que estiverem em model vão também existir dentro de DTO. A diferença é que o de model tem toda uma configuração de banco de dados, vai ter esses arrobas em cima aqui para configurar banco de dados, que vocês vão ver lá na frente. E o DTO não, ele é exatamente esse cara, só que limpinho, sem nada, que é para ele não ter responsabilidade com nenhuma base de dados, e em algum momento do código, esse cara vai passar os dados para esse, né? Toda vez que a gente pegar um dado de fora ou enviar para fora, a gente vai sempre conversar com o mundo externo, com os DTOs, nunca com os models, já para não ter muita responsabilidade com tecnologia nenhuma. Vai fazer mais sentido lá na frente, mas isso aqui é quase que uma redundância proposital. Na verdade, é uma redundância proposital que vocês vão entender mais a fundo. E o Builder é o cara que faz a transação, é o que faz passar. Vai ter classes aqui dentro, que a gente vai criar aqui dentro,
que vai pegar e passar os dados do model para o DTO e do DTO para o model. A única responsabilidade do builder, a responsabilidade do pacote builder é essa. É ele pegar tudo que está no model e passar para o DTO e tudo que está no DTO passar para o model. Isso vai ficar claro quando a gente for colocar na prática, mas tem que colocar em mente que esse cara e esse cara estão altamente acoplados. Esse cara e esse cara existem um pelo outro e esse cara só existe por causa desses dois. O builder só vai existir por causa desses dois caras. Então, toda vez que eu criar uma entidade nova, eu vou criar em model. Toda vez que eu criar uma entidade nova, eu preciso ter um DTO dela. E toda vez que eu tiver um DTO e um model dela, para fazer elas passarem dados de um para o outro, eu vou criar essa lógica dentro de builder. Então, a gente nunca vai criar no lugar onde vai passar os dados. A gente faz essa separação que vai deixar o código muito mais limpo, muito mais clean, galera. Então, galera, depois disso a gente tem ainda aqui a parte que vai conversar com o mundo externo, né? Do pacote, que é o controller, tá? Que é a controladora. Antes de ter a controller, ela se conversa com o serviço, que é o service, tá? E eu vou explicar essas duas para você aqui. Então, quer dizer, galera, o service nada mais é que o pacote onde a gente vai fazer toda a lógica de programação, tá? Tudo que é lógica, tudo que é regra de negócio, todo processamento, toda aquela parte que de fato você coda, você vai fazer em service. Então, se eu tenho um cara que é um usuário, né? Então ele vai ter um user model aqui, né? No caso, um user, né? Como eu criei agora há pouco ali. Aí o user tem o quê? Tem nome, endereço, sobrenome. Então você vai criar ali um pojo que chama, né? Vamos criar aqui um só, por exemplo, aqui. A gente vai criar aqui de novo aqui o user. E aqui o user. Aí dentro de user a gente vai ter aqui private string name. Private string last name. Né? Private string login. Então, a gente vai ter esse cara que vai ter o login, o último nome e o sobrenome. O último sobrenome, né? O nome e o último sobrenome e o login dele. Poderia ter várias coisas aqui, galera. Poderia ter aqui private string integer com I maiúsculo, porque é um objeto. Age, de idade, né? E a gente pode colocar aqui várias coisas aqui. E não deixa eu colocar age, não. Então, eu vou colocar idade aqui mesmo, tá? Essa é uma palavra reservada. Pera. Esquece, gente. É porque eu coloquei string e integer, né? É uma coisa ou outra, né? Então, beleza aqui, né? Então, esse cara, por ser um cara, ele vai ter aqui um arroba table, tá? Porque ele é uma tabela. A tabela não tá aparecendo aqui, galera, não tá reconhecendo porque a gente comentou aqui no POM, né? O JPA aqui, ó. Então, a gente tem que voltar aqui no POM, ir lá no POM e recortar isso aqui, ó. Para ele reconhecer o JPA novamente, né? Senão ele vai conseguir reconhecer o arroba table. É interessante vocês verem isso aqui, porque ele não vai reconhecer o table porque não tem ainda a dependência, não tem a biblioteca do JPA, que é o cara que faz a conexão com o banco de dados, né? Faz o mapeamento. O banco Postgres é só o drive para conectar o banco, né? Nesse momento, se eu tentar subir o sistema, ele vai dar erro porque não vai ter banco de dados configurado certinho, né? Isso é uma aula que a gente vai fazer separado. Eu vou colocar aqui um arroba table, ver se ele vai pegar já, vamos ver. Ó, agora já apareceu, Javax persistence, arroba table. Então já tem agora um arroba table. E aí depois a gente tem que colocar aqui, né, ponto .name, né, e aqui colocar o nome da table e fazer todas as configurações que façam sentido para essa table, né, porque senão não vai funcionar direito não. Tá, galera? Funciona dessa forma aí. A gente tem que fazer o mapeamento do banco de dados e a gente normalmente coloca o nome da tabela, né, tem que existir de verdade, TB, user, por exemplo. A gente pode colocar aqui também um esquema, que é o esquema, que depois eu vou explicar o que é certinho para vocês isso, tá? Eu vou colocar aqui application, no caso aqui eu vou colocar, vai fazer sentido aqui para vocês, message generator. Por quê? Normalmente lá no banco de dados a gente pode criar uma subpasta para que todas as tabelas que sejam desse sisteminha chamado message generator fique num esquema separado. O esquema é mais ou menos uma subpasta. Você não é obrigado a fazer isso, galera. Aqui no Debeaver, né, voltando aqui, né, a gente tem aqui, ó, os esquemas, tá vendo? Tem um esquema público, tudo pode ficar no público, mas eu posso muito bem criar aqui um esquema, né, que se chama message generator, que é o que eu coloquei lá na tabela aqui, ó. Cliquei com o botão direito, criar novo esquema, né? E já criou aqui Message Generator, né? Vou de novo aqui, ó, em esquemas, botão direito, New Schema. Tá vendo? Create New Schema.
Message Generator. Eu aqui coloco um set default nele aqui, cadê? Set default para ficar negrito, para que a minha interface aqui de fazer SQL, quando eu clicar aqui em SQL aqui em cima, ele consiga fazer a partir os SQLs a partir das tables que estão aqui. Senão ele não vai enxergar as tables que estão aqui, né, galera? Então, assim, galera, bem interessante isso aqui, porque a gente já está aqui, ó, já temos aqui o nosso esquema, e eu vou deixar aquele cara já mapeado lá, não vou mexer, não vou desfazer não, galera. Você vê aqui que eu já coloquei @table, tbuser, e aqui message generator. Só que a tbuser, ela não existe ainda, galera. Então a gente pode até pegar aqui e criar ela aqui, ó, no Postgres, né? Aqui, ó, create new table. A gente pode criar aqui. O nome da tabela vai ser user, tá? Aí aqui em data, a gente clica aqui em data. Não tem data nenhuma, porque não tem nada programado, não tem nada ainda configurado, tá? E a gente pode colocar aqui um salvar, apesar que não estamos sem coluna nenhuma ainda aqui, né? Ó, constraint, não tem nada ainda aqui, a gente não tem nada de nada, galera. É uma tabela vazia de tudo, tá? Mas a gente pode clicar aqui só para poder fazer um exemplo para vocês, já gera para a gente até o SQL aqui, ó. A gente criou aqui uma tabela, do jeito que está aqui, ele não vai dar erro, por causa que a gente pelo menos tem a tabela criada na hora de subir no sistema, mas a gente só precisa agora configurar também a conexão do banco de dados. Eu vou deixar isso para outra aula, senão a gente vai se confundir aqui, vai se perder, né, galera? Então é o seguinte, até aqui eu vou configurar plugin, porque a gente acabou de ativar o JPA de novo. Aí você sempre dá OK, tá, galera? Aceita o que ele reclamar. O que o IntelliJ pedir para você, você faz. Tá? Eu fiquei atrás aqui do pop-up, mas apareceu um pop-up atrás de mim aqui, pedindo para mim configurar o plugin e pedindo até para reiniciar a IDE. Tá? Não vou reiniciar agora não, porque a aula não é de JPA. Então, assim, isso aqui é um cara que já está configurado mais ou menos para ser um banco de dados. A diferença, né, galera, é que quando a gente usa banco de dados, a gente tem de ter também aqui um cara de ID, que depois a gente vai ver isso lá em banco de dados, e é bom a gente colocar o nome das colunas também lá no banco de dados, em cima das tabelas com as anotações aqui. Coisa que eu não vou fazer agora aqui, tá, galera? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai deixar comentado esse cara. Deixa eu colocar, ó, contrabarra, asterisco, asteriscos, asterisco, asterisco, e aqui a gente coloca mais um asterisco contra a barra. Então esse cara aqui deixou de existir pro código, né? Eu matei ele por enquanto, só para a gente não ter problema aqui de conflito, já que esse cara não está bem configurado ainda. Só que eu já deixei ativo aqui, né, o JPA. O JPA já está ativo aqui no projeto, né, galera? Aqui, cadê o JPA? O JPA está aqui ativado. Só que eu não ativei ainda o Postgres, né? O Postgres que é o drive, porque eu não configurei ainda o Postgres, né? A gente pode até rodar de novo aqui a classe de teste, ver se vai funcionar ainda. Porque, de fato, o sistema não deveria dar erro, porque não tem ainda nada de dependência forte, né? No caso, ele não vai tentar conectar no banco, porque não tem... O Postgres não está configurado, né? Tá comentado aqui. Vamos ver, só para testar. É legal a gente colocar na prática. Não adianta o Samuca falar, se o Samuca não testar, né? Então vamos testar, gente. Vamos lá. Espere mais um pouco. Tem que ter paciência. Se você não tem paciência nem para isso, cara, você está na área errada. Porque realmente é lento mesmo. E sua máquina, se for pior que a minha, vai demorar mais. É triste, é a verdade, gente. Infelizmente é assim que funciona. Né? Deu erro de novo aqui, galera, por causa do JPA, provavelmente, porque estava funcionando antes. Então, beleza, aqui, ó, data source, data source script, data initializer. Ele não vai subir porque eu ativei o JPA e agora ele exige uma conexão com o banco. Então, galera, já para ganhar tempo, né, eu vou voltar aqui o Postgres, a gente já tinha testado no começo aqui, tinha funcionado, né, na outra aula. Vou deixar ele fazendo aqui o refresh. E depois a gente, para poder fazer o sistema subir, a gente vai ter de pegar e configurar tudo isso e até o user aqui. A gente vai até deixar isso comentado também, para a gente poder conseguir fazer ele funcionar, tá? Então é legal a gente já pegar, já deixar tudo configurado aqui. Ele pediu de novo para colocar o JPA aqui, tá? O plugin, né, atrás de mim aqui. E beleza, galera. Então assim, a gente já tem aqui os pacotes aqui, o Builder, Config, Controller, DTO, Model e Service. Tá faltando pacote, galera? Tá faltando pacote, sim. O pacote faz as transações do banco, que é o Repository. É o cara onde você vai fazer tudo que é lógica de programação de select, transação de banco, vai ficar tudo no Repository, galera. E isso vai fazer muito sentido em breve para vocês, tá?
Também é uma boa prática você ter uma pastinha chamada útil, onde tudo que você for usar mais de uma vez, tipo, um cara que é uma ferramentinha que você acabou de desenvolver ali, uma lógicazinha que serve para muitos lugares do código, você cria aí dentro do útil, para você não ficar repetindo várias vezes em vários lugares do código. Às vezes um data útil, que faz uma formatação de data, é muito um string útil, você vai colocar aqui dentro do útil, um XML útil, você vai colocar aqui dentro do útil, tá, galera? Faz todo sentido a gente usar esse tipo de nomenclatura para esse cara. O único cara que vai faltar aqui, galera, é o cara para gente guardar os nossos enum. Tem gente que chama de enum, tem gente que chama de enums. Eu vou chamar de indicator, porque era assim que a gente trabalhava lá no outro trabalho, de onde eu vim, tá? O lugar onde eu trabalhei. Então, acho que é legal a gente seguir esse padrãozinho aqui, chamar de indicator. Essa aqui é a estrutura de pastas padrão, galera, que a gente vai usar num Model View Controller, né? O model já está aqui, né? A gente tem aqui já a view aqui, né? A controller, quer dizer. E aqui o processamento, o service, o repository do banco de dados. DTO, como eu falei para você, só existe por causa do model, e o builder só existe por causa do model e DTO. Logo, logo vai fazer sentido. Quando a gente trabalhar com esses caras aqui, a gente vai trabalhar sempre com os três. O service trabalha com todo mundo, porque ele é a lógica do sistema inteiro, né? O útil, ele é uma ferramentinha para trabalhar dentro do service, muitas vezes. O repository é o é onde a gente vai mexer com as partes do banco de dados, é onde vai ficar tudo que é de banco de dados. Logo, tudo isso vai fazer sentido para vocês, galera. Tá um pouco conceitual, tá um pouco maçante, mas logo, logo a gente vai fazer a coisa ficar mais hands-on, beleza? Até o próximo vídeo e falou! Ha!